Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 27, que será uma revisão sobre temperatura, calor e escalas termométricas. Então, nós já vamos iniciar essa aula revendo os conceitos básicos que nós aprendemos sobre temperatura e calor. Então, em física, temperatura é definido como uma grandeza escalar que mede o grau médio de agitação das moléculas de um corpo. E o que isso tudo significa? Vamos relembrar? Por que ela é chamada de grandeza escalar? Porque a temperatura, ela é precisa, ela pode ser medida através de uma escala, através de um dado, um número, que nos informa exatamente a temperatura, o grau de agitação das moléculas, isso mesmo. Então, quando as moléculas estão menos agitadas, a temperatura daquele corpo é menor. Quando as moléculas, as partículas, que compõem aquele corpo, elas estão mais agitadas, significa que a temperatura daquele corpo é maior. E nós podemos medi-la utilizando o quê? Um instrumento chamado de termômetro. E existe uma variedade de termômetros diferentes, Então, aqui eu já até descrevi aqui do lado, quanto maior a agitação das moléculas, maior é a temperatura do corpo. Então, é definido dessa forma, Agora, vamos rever o conceito de calor. O calor não é uma coisa que um corpo sozinho possa ter, Nós vimos que em física isso é diferente, O calor é a energia em trânsito entre dois corpos ou até ou mais, devido exclusivamente a uma diferença de temperatura. Ou seja, se um corpo está com a temperatura maior e o outro corpo está com a temperatura menor, a energia térmica ela vai fazer o quê? Ela vai ser transmitida de um corpo para o outro e exatamente essa energia térmica em trânsito que nós chamamos de calor. Aqui, neste caso, está sendo considerado um sistema termicamente isolado, para que não haja interferência de um outro corpo aqui nessa transferência de energia térmica, ok? Então, só para a gente relembrar mesmo, porque a gente já estudou detalhadamente tudo isto, Então, calor, transferência de energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos, devido a essa diferença de temperatura. Um com maior temperatura, outro com menor temperatura, ok? Agora, vamos rever aqui, brevemente, as escalas termométricas. São 3 as escalas termométricas principais, que nós estudamos. Nós estudamos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é a escala mais utilizada no mundo, inclusive aqui no nosso país, no Brasil. Ela é utilizada aqui, E ela é uma escala centígrada. O que isso significa mesmo? Que ela é composta por 100 partes, Por isso centígrada. E nessa escala, são considerados 2 pontos aqui, O 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, e 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Lembrando a vocês, claro, esse termômetro ele foi feito dessa forma. Porém, se a gente for utilizar um termômetro dessa escala Celsius, por exemplo, para analisar o ponto de ebulição da água, por exemplo, na serra, que é em Teresópolis, onde a gente mora, a temperatura de ebulição ela vai ser menor. Por quê? A água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, em um local onde a pressão atmosférica ela seja de 1 atm. Então, é ao nível do mar, Essa pressão atmosférica igual a 1 atm é ao nível do mar. Como Teresópolis está acima desse nível do mar, inclusive está a 871 metros de altitude, a água, ela vai entrar em ebulição antes, Antes de atingir 100 graus Celsius, ok? Então, 0 graus Celsius, o ponto de fusão da água. 100 graus Celsius, o ponto de ebulição da água. A escala é centígrada dividida em 100 partes, Com 100 divisões. E isso é um resumo sobre ela. Seguindo aqui, agora vamos analisar, rever a escala Fahrenheit.
A escala Fahrenheit ela é utilizada em países de língua inglesa. Não são todos os países de língua inglesa que adotam essa escala termométrica, mas de forma geral, ela é utilizada sim em países de língua inglesa. E ela já é bem diferente, né, da escala Celsius. Para começar, ela possui 180 divisões. Como a gente pode observar aqui, né, analisando o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição, né? Então, aqui no caso, a 32 graus Fahrenheit é o ponto de fusão da água. E 202 graus Fahrenheit é o ponto de ebulição da água. Se a gente pega 212 e subtrai 32, né, dá 180. Então, tem 180 partes. Não é uma escala centígrada como a escala Celsius que a gente acabou de ver, ok? E a gente viu, né, posteriormente, que tem como a gente fazer uma conversão entre escalas termométricas, né, para a gente saber, por exemplo, 20 graus Celsius é equivalente a quantos graus Fahrenheit? E eu vou fazer ainda uma outra revisão com vocês, né, sobre a conversão entre essas escalas termométricas, mas será numa aula posterior. Dando continuidade, agora veremos a escala Kelvin. Ela é a escala absoluta, perdão. Então, logo, ela não precisa de grau. Então, eu disse para vocês que a gente não fala 0 grau Kelvin, 50 graus Kelvin. A gente não utiliza a palavra grau, tá? Então, a gente fala 0 Kelvin, 50 Kelvin, 273 Kelvin, ok? E o 0 Kelvin é considerado o zero absoluto, tá? Que é o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura mais baixa, pessoal, que um determinado corpo pode atingir. É o 0 Kelvin. Por isso que essa escala não possui valores negativos, não possui menos 1 Kelvin, menos 30 Kelvin, não, porque 0 é o limite inferior mesmo, não tem como abaixar mais do que isso, tá bom? Então foi o estudo de Lord Kelvin e ele chegou a essa conclusão e, portanto, foi definida como escala absoluta. E, aliás, essa escala ela foi adotada pelo sistema internacional, né? Porque a gente já viu várias unidades de medida no sistema internacional. Quando a gente fala de metros por segundo ao quadrado, quilograma, né? Essas unidades de medida são adotadas pelo sistema internacional. E a escala Kelvin ela foi adotada pelo sistema internacional. Ok? Agora vejamos aqui. Ela é uma escala centígrada, conforme vocês podem observar, no qual a 273 Kelvin é o ponto de fusão da água e 373 Kelvin é o ponto de ebulição da água. Então, se você subtrai 273 de 373, vai dar 100. 100 divisões. Ok? E um detalhe bem interessante que a gente não pode esquecer, né? É que 0 Kelvin é equivalente, né, na nossa escala, convertendo para a nossa escala, que é a Celsius, menos 273 Celsius. Ok, pessoal? Então, agora que a gente já relembrou o básico, né, sobre todas essas escalas termométricas, eu vou finalizando a nossa revisão. Bons estudos e até a nossa próxima aula!